Ok. Estamos aqui, eu e o meu amigo querido, terapeuta, psicanalista, biólogo, sanitarista, e eu não vou falar o currículo dele inteiro porque é ofensivo, Nada, nada. né? Mauro Gärtner. Ah, isso vai ser maravilhoso. A gente vai falar sobre depressão em vários aspectos, várias camadas, vários níveis, alguma coisa da história da depressão. E vamos tentar aqui nós dois nesse bate-papo fazer um pouco de luz para esse assunto, né? Um assunto tão do agora, né? Quer dizer, da história, mas tão do agora de todo mundo, né? Então, Mauro, vamos lá. É com Então vamos você. lá, Vamos. a gente fala sobre distimia e também depressão. As pessoas fazem um pouco de confusão, né? Então eu acho que é bom começar até a esclarecer um pouquinho que existe uma diferença, né, entre aquilo que é chamado de distimia e aquilo que é chamado de depressão major ou depressão maior, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de algo que ataca 17% da população mundial. Ela sofre de distimia, na verdade, né? E a distimia, ela tange, então, se a gente está falando de 8 bilhões de habitantes, nós estamos falando de 1,360 bilhões de pessoas que estão permanentemente, cronicamente, com distimia, que é confundida com uma depressão maior. E se a gente junta o pessoal de depressão maior, nós estamos falando no mundo de algo em torno de 2,7 bilhões de pessoas que sofrem do grande mal. Porque existe o pequeno mal, que eles falam de distimia, e o grande mal. Então, nós estamos falando de muita gente no mundo tendo uma coisa que ninguém sabe muito bem explicar o que, mas que atrapalha e incomoda muitíssimo, né? Então, nós vamos lá. A primeira coisa é quais são, vamos dizer assim, aquilo que representa a depressão, né? Então, assim, a depressão, ela é considerada, a depressão maior, né? Ela é considerada um distúrbio afetivo, eu já falei quem e quantas pessoas ela atinge, né? Ela impacta o quê? Ela impacta sentimentos, pensamentos, comportamentos e relacionamentos das pessoas, né? E ela provoca o quê? Ela provoca tristeza, baixa autoestima, desânimo e ainda pessimismo. O famoso garotinho da revista do Uhum. quadrinhos, né? Que tem a nuvenzinha em cima A da cabeça nuvenzinha só na isso. cabeça, É né? isso, é. Isso a gente conhece muito bem, né? E o pessoal sempre se pergunta, peraí, qual é a diferença de um e do outro? Antes de falar da diferença entre distimia e depressão maior, né? Nós temos que falar um pouquinho de que existem causas, e é isso que eu acho que você está até querendo saber, né? Que você comentou um pouco Uhum. comigo antes, né? Sim. As causas que a gente identifica, de tanto uma quanto outra, é, em primeiro lugar, fatores biológicos, e a gente está falando de fatores genéticos e também epigenéticos. E daí a gente vai entrar numa área que as pessoas às vezes confundem aquilo que é genética daquilo que é epigenética, né? Bom, e nós vamos falar um pouquinho disso também. Outros fatores são os sociais, fatores psicológicos. Então, ela afeta o quê? Apetite, nível de energia, sono, concentração, autoestima, capacidade de interação social, tudo isso. Ou seja, é uma desgraça total, é uma chatice muito grande e que muita gente sofre disso e a gente teria que resolver, né? Então, como eu falei, tem dois tipos. A gente confunde muito aquilo que é depressão daquilo que é distimia. Então, distemia, ela é uma coisa bem simples, é uma doença grave, contínua, crônica, de longa duração. O cara parece até que nasce assim com a nuvenzinha e não vai embora, Uhum. né? Então, assim, o que que ele tem? Mau humor, pessimismo, ele tem fadiga intensa, muita fadiga. Ah, eu estou muito cansado, a vida é muito dura, é muito difícil, né? Um excesso de autocrítica muito grande. Eu sou culpado disso, sou culpado daquilo, eu sou assim, ou seja, tudo é minha culpa, etc. E dificuldades relacionamentos ou relacionais em geral.
sociais ou não, Uhum. né? Então, esse grupo de pessoas, o distêmico, né? Ele, na verdade, a solução a gente tem para isso, é muito fácil. É fazer terapia, vamos para análise, vamos para terapia, descobrir o que é que está incomodando desde a infância. Certamente tem coisas na infância que estão incomodando, e apesar de ser uma coisa grave, que a gente chama, mas não é tão grave quanto a outra, né? É algo que tem solução, tem cura. A pessoa fala, não tem cura. Tem. Tem cura no sentido de você conseguir ficar totalmente estável o resto da tua vida, se você, né, conseguir se autoconhecer, saber os gatilhos que te causam, você vai tranquilamente resolver esse problema. Por outro lado, a gente tem aquilo que as pessoas chamam de depressão. Ah, eu sou deprimido. Peraí. Depressão é uma coisa que aparece de repente, é um bro, né? O que que Uhum. acontece? O cara fica com ansiedade, uma apatia total, um descontentamento completo sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, sobre todo mundo, né? Ele fica com desesperança, não tem solução, minha vida não tem mais solução, nada mais pode ser feito. Existe o isolamento total, existe o tédio, a vida é um tédio, tudo é chato, tudo é ruim, né? Um sofrimento emocional muito grande, uma irritabilidade o tempo inteiro, alteração de sono, alteração de apetite, alteração de sexo sexual, até ausência de sexo muitas vezes, pensamentos suicidas que vêm o tempo inteiro. Será que o melhor não é dar fim a isso, acabar de uma vez e vamos resolver esse assunto? Impaciência, melancolia, falta de concentração, baixa produtividade, ou seja, esse é uma desgraça genérica, né? Completa, é um Esse é, pacote, se né? você quer um pacote, você tem uma depressão de verdade. E não uma distemiazinha, você vai ter a depressão, né? E a Uhum. depressão, em termos de cura, tem que ser realmente medicamentosa. A gente tem que intervir com o psiquiatra, tem que intervir na medicação. E junto com isso é terapia, é análise, é terapia, e a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira, porque ela é um pico, depois ela baixa. É um pico e ela Uhum. baixa, né? Casos graves, a pessoa quando realmente está, daí nós vamos conversar um pouquinho, né? O que a gente Uhum. faz em cada caso, daí nós vamos conversando. Eu acho que só por enquanto eu só dei assim, uma visão É um leque do quadro, né? incrível, né? Do Eu que nós queria. estamos falando? Primeiro a gente nomeou o bichinho, né? Quem é esse bicho que Ah, nós estamos falando? Agora vamos falar a eu respeito. acho que tem esse índice, né, que você passando aqui. Mas eu quero dar um nó nessa história para a gente conseguir estirar isso e diferenciar algumas coisas que normalmente talvez as pessoas também possam vir a confundir com depressão e na verdade também não é depressão, né? Como por exemplo, você citou um dos sintomas aí, que se a gente separar esse pequeno sintoma, só ele, né? Por exemplo, a melancolia, né? A melancolia por ócio, a melancolia por preguiça, a melancolia por Saudade, procrastinação, né? saudades também, Por né? Parte da melancolia, saudade isso. e aquela, é, essa saudade mesmo, né? Essa nostalgia, né? E muitas vezes as pessoas talvez possam achar que estão deprimidas. Não é bem uma depressão, mas é um estado, é um momento, né? E há uma passagem na mente da pessoa, né? A gente teve até uma época clássica da nossa história, né? No século XIX, em que o ennui, né? A melancolia francesa, né? Que muitos artistas tinham e usavam isso para se expressar também, né? Aliás, E, artistas são melancólicos, o que não significa que eles são eu depressivos, eles sei são disso, melancólicos só, o que não não é? significa que seja. Eles Exato. são. E eles E têm que não ter essa há. melancolia porque ela é uma fonte de inspiração, ela é uma fonte de busca, né? Na verdade, a gente fica mesmo em estado de melancólico ou de tristeza, às vezes, mas na verdade que a Uhum, gente está interiorizado. E é necessário isso na vida da gente. Isso não é uma doença, pelo contrário, ela é exato, importante não é porque uma ela faz a doença. gente refletir, né? Eu acho que você vai convir comigo. Eu não sei, eu sempre me pergunto, e você tem essa experiência, os índios, você conhece algum índio deprimido? Então, esse é um ponto
que nós sabemos que a psicologia, né, da mente indígena é muito diferente da nossa, embora o ser humano seja praticamente o mesmo modelo, mas a psicologia, cada, cada classe é diferente. Então, existe essa melancolia, mas existe um tipo de depressão, porque hoje nós temos, assim, vastos casos documentados e tudo mais, do suicídio indígena, né? O suicídio indígena foi uma grande preocupação nos anos 80, os anos 90, por conta do estado em que eles se encontravam, onde as coisas deles eram tiradas, as terras, a dignidade e tudo mais. E eles se enforcavam, né? Se matavam por conta disso. É, você não vê índio com depressão, como nós vemos, por exemplo. Eles entram em um estado de melancolia, vamos assim dizer, leva eles a uma depressão que precisa ser tratada, né, como você está colocando aí. A gente sabe que é uma depressão química, que existem coisas ali no processo do cérebro que precisa de um reajuste, né? Precisa de um reajuste, de um tratamento, de uma terapia. O índio, por exemplo, ele não vai fazer uma terapia. A terapia dele é a vida dele, é onde ele se encontra, né? Então, talvez a queda das taxas ali dos processos, dos hormônios e tudo mais possam acontecer muito rápido, ele não entender o motivo pelo qual está passando o que ele está passando, né? Eu diria até que a gente pode dar até um outro nome para isso, porque ele não consegue entender como aquilo que ele sempre foi, de repente, é tirado dele. Como aquilo que ele sempre viveu é tirado dele. É depressão? É uma depressão, mas É eu diferente, né? acredito que é muito Então, mais difícil. é que você me lembrou um livro muito bom que eu gostei muito de ler, chamado O Suicídio, do Durkheim, que é um Uhum, nome famoso em sociologia, em que culpa, né, o suicídio a sociedade em primeiro lugar, né? Então ele mostra isso. Então provavelmente você está falando do indígena, ele talvez se enquadre exatamente no homem parisiense do século XIX, em que ele era uhum. obrigado, ele já era obrigado a trabalhar na indústria, né? Ele vivia sem esperanças, né? E eu Isso acho que é mais ou lembra, para menos mim, igual. do Durkheim, me lembra muito a vida da Violeta Parra. A última frase dela, ela fala assim: Eu não estou morrendo por amor. Não estou morrendo por amor. Né? Depois ela dá um tiro na cabeça, então é tido como ela teve uma vida muito difícil, muito doente, ela teve varíola, ela era uma pessoa com marcas no rosto, terminou vários casamentos, e aí ela entrou no mundo da situação política, ela teve uma série de coisas do mundo que iam martelando ela, que iam machucando ela, e no final ela deixa bem claro, né? Porque existe uma história romântica da Violeta Parra, que ela se tranca, ela liga o gás e não, ela dá um tiro na cabeça, em verdade. Mas ela disse: não estou morrendo por amor, estou morrendo por causa da política, do sofrimento e tudo, que na verdade é um juntamento, tudo que ela viveu, dos términos de casamento que não deram certo, ela ter sido rechaçado durante muito tempo na vida, com o trabalho musical dela também, assim por diante. Então a gente vê um estado de sofrimento crescente na vida da pessoa e ela vai carregando esse sofrimento até sentir que não há mais sentido, né? Então eu penso que existe um perigo muito grande quando a depressão leva a pessoa a um estado em que ela não vê mais sentido Pois é. E em esse é o nosso nada. perigo, esse é o perigo da sociedade, que o Durkheim já estava sinalizando no livro dele, O Suicídio, lá no século XIX, né? Ele já estava sinalizando exatamente o mal
esse mal que aflige a humanidade. Cada vez mais nós encontramos pessoas que entram em estados distímicos ou depressivos e graves, né? Se você for fazer uma pesquisa por aí, que existem dados do OMS, até que são muito bonitos, porque, na verdade, Uhum, você tem muito mais do que isso, principalmente pela pressão social, né? E realmente nós temos que, de alguma forma, nós, psicanalistas, temos que ajudar esse pessoal a sair desse estado. Você fala assim, poxa, mas o cara não tem saída profissionalmente, não tem saída, não importa. Pelo menos você dá um alento de vida para ele, né? uhum. Isso cabe um pouquinho a nós, aos psiquiatras e outras políticas públicas. Porque um grande problema do nosso país é a falta de políticas públicas específicas para a área da saúde mental. Parece que a saúde mental ela não é bem compreendida ou ela é negligenciada completamente, né? Para não dizer, para falar a verdade, né? No fundo, ela é negligenciada completamente Acho e que a a gente não palavra tem é essa, é negligência, isso. né? Então, não é só negligência com o índio, é negligência com a saúde mental de toda a Saúde população, mental de incluindo todos, do índio, sem incluindo o dúvida, indígena. incluindo com toda absoluta certeza. E aí eu quero colocar uma coisa, um ponto que eu estava conversando com você antes, sobre existe um estudo, né? Em se falando dos índios, existe um estudo que foi feito entre os anos 70, 80 e 90 sobre epigenética, e foi especificamente com o grupo dos índios Chavante, né? Uhum. Então, um estudo em que mostrou que eles mudaram o comportamento, mudou o estilo de vida, e o próprio porte físico deles mudou, eles se tornaram mais baixos, mais troncudos, eles não eram assim. E nós estamos falando especificamente de algo chamado epigenética, né? Eu quero falar um pouquinho e depois quero que você acrescente aquilo que você, como biólogo, sabe melhor do que eu, né? Epigenética é uma condição na qual as influências externas podem mudar, podem causar mudanças no DNA, né? E houve um estudo na Ilha das Cobras, aí há muitos anos também, onde as cobras fêmea começaram a se comportar como cobras macho por causa da poluição. Com os índios Chavante, foi constatada uma mudança epigenética por causa, primeiro, do contato com o não índio, depois pela mudança de qualidade de vida, pela, eles começarem a serem obrigados a usar uma nova linguagem que não era deles, por mudarem a sua alimentação, que hoje causa muitas doenças neles, né? Hoje tem uma série de doenças nossas, não deles, né? Neles, e principalmente por conta do assédio cultural, né? Porque hoje você vai em qualquer aldeia, menos aquelas mais isoladas, então você entra numa oca, né? Ali pode ter uma televisão, pode ter uma geladeira, talvez, mas tem utensílios que nunca foram deles, né? O rádio tem outras coisas, eles jogam bola e assim por diante. Mas essa influência de elementos externos gerou, ao longo dos últimos 60 anos, uma mudança genética. Isso chama-se epigenética. Então, que você falasse, mas eu quero, junto com a pergunta, você acredita que a própria depressão, né, porque a depressão, a gente está falando aí, é histórica, né, desde Caim, talvez, o primeiro, o Caim, cara, Jó, Rei Saul, Caim, o Rei Saul Jó, que o rei precisava de Saul, musiquinha. né, há depressões históricas aí, né, mas hoje ela foi declarada a doença do século passado, espero que não seja a desse século, que o assédio da comunicação instantânea, o que ela tem, né? O isolamento, né? O isolamento por causa da comunicação, o celular o tempo todo, e o que tem dentro desse sistema de comunicação, principalmente, né? E
as redes sociais, etc, 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 né? A dissolução que está em andamento daquilo que é chamado de família, menos tradicionalmente falando, você, na sua opinião, você acredita que isso e outras coisas, né? Mas hoje nós estamos falando da depressão que a depressão tem sido acelerada e tem causado algum tipo de mudança por conta desse assédio e geneticamente isso esteja se instalando na sociedade? Sim, então vamos lá. Não é bem eu acredito, mas sim a ciência acredita, né? Acho que é mais do que eu. Pelo menos estatística. A gente sabe, por exemplo, né, de princípio, que um deprimido, ele normalmente é filho de um deprimido também, né? E existe uma incidência genética e não epigenética, eu já vou explicar a diferença, né? Uhum. De 17% se você tem um pai ou uma mãe com essa condição. E isso vai se agravar desde 46% a 53% se você tiver mais de um elemento na sua família com depressão. Normalmente você vai reparar de que deprimido é filho de deprimidos. Você vai Aham. falar, a influência é social. Não, a influência é biológica. Então, aí nós vamos falar exatamente daquilo que é biológico e epigenético, genético Uhum. e epigenético. Quando a gente fala de transferência genética, ou seja, nós estamos falando de cor de olhos, o narizinho do papai, a boquinha da mamãe, as orelhinhas, etc. e tal, Uhum. nós estamos falando de 23 pares de genes que nós conhecemos dentro da estrutura do DNA humano, né? Em que nos dá as heranças eh, que são consideradas não só fenotípicas, ou seja, a aparência, mas elas são mais do que isso, porque isso nós vamos transmitir para os nossos filhos. Mas existem 255 milhões de pares, Uau, vou repetir, 255 milhões que milhões. nós não sabemos o que serve cada um, nós não conseguimos mapear. Nós conhecemos hoje, no máximo, 10 outras áreas, ou locus, né, que eles falam do nosso DNA, né, em que você identifica, por exemplo, marcadores tumorais, marcadores para câncer. Então, o que significa isso? Significa que o cara tem tendência ou não a ter um certo tipo de câncer. E isso é herdado, vocês vão falar, é herdado de pai para mãe, geneticamente. É, mas pode também não ser. Pode ser epigenético, ou seja, a influência, a interação do ambiente, da sociedade dentro dos genes. Então você fala, como é que é isso? É mais ou menos assim, por que é que um cachorro, um bebê, ele sabe que quando ele nasce, ele tem que buscar o seio da mãe para ele comer. Como é que ele Uhum. sabe isso? Isso é epigenético, isso não é genético, é epigenético. É um comportamento que foi adquirido através da sociedade, de ter repetições, né? E que foi transmitindo de pai para filho, não socialmente, e sim geneticamente, mas epigeneticamente De forma significa epigenética. exato, existe uma alteração na constituição genética que faz com que uma série de chaves eh, enzimáticas, proteicas, não proteicas, acionem esse tipo de comportamento e vão mexer nos neurotransmissores cerebrais. Um Uhum. exemplo disso, por exemplo, a gente fala as adaptações dos animais, dos mamíferos, né? Como é que a girafa, por exemplo, sabe que ela tem que comer folhas lá no alto, e como é que ela foi ficando Sim, com o pescoço comprido? A teoria que existe, que ela é aceita, é de que a girafa ela não tinha esse pescoção. Ela foi ficando ela porque ela foi aos precisava, poucos, né? onde ela morava não tinha mais matinho baixo, ela tinha que ir subindo, né? E ela foi, Existe então uma isso é transmitido. estatística hoje da mudança comportamental dos cães e gatos, que de algum tempo para cá os cães saíram do quintal e passaram para dentro de casa, né? Então eles estão num processo de mudança e adaptação e ele está sendo humanizado. Acho que nós deveríamos ser animalizados, né? Com eles, mas eles estão sendo Os se gatos, por exemplo, comportando, aprendem muito, eles aprendem muito e sim, eles estão se transmitem. comportando como pessoas. Sim. Uma boa parte deles está, né? Por conta dessa influência toda aí. E eu acredito, assim que você está colocando, né, que o serzinho, o bichinho sabe aonde que ele vai mamar, né? O pescoço,
da girafa. É, O que se pode comer e o que não se pode comer, como é que o animal sabe disso? Eu não sei se vocês se sim, perguntam como é que surge isso, como é que alguém descobre que você pegando aquilo um pode pinhão, comer. É. você pegar um pinhão, cozinhar e abrir, você vai comer, quer dizer, uma coisa que Quem a foi a pergunta é, primeira pessoa que fez isso? teve uma primeira? Teve, Né? Quem foi a primeira? teve. E é Entende? Então, engraçado, é nesse ponto que eu falo assim, o comportamento, né? Porque a depressão, ela, de repente, ela vai aparecer em alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa, por conta do que ela tem, os pais, o pai ou a mãe deprimido, ok. Mas o comportamento pode induzir a uma aceleração disso, a sim, um processo, né? ancestralidade. Nós falamos que Ancestralidade. ancestralidade pode surgir. É óbvio que na psicanálise a gente para, por causa das teorias de Freud, das teorias junguianas, a gente para no nascimento, ou até, no máximo, em alguma outra teoria que não é psicanalítica, pode ser até da psicologia ou de outra ciência, né? Em que a gente vai para a vida intrauterina. Então, por exemplo, só para citar isso, nós sabemos hoje, e existe uma comprovação, eh, e a gente fala assim, como é que é comprovado isso? Espera aí, vamos por partes. Se a gente pega uma pessoa que é deprimida, ela não sabe por quê, e a gente traz ela para, eu vou falar não como psicanalista, porque vão me matar, que vão me jogar tomates e abacaxis e tudo, cebola, né, cortaram para eu chorar, tudo. Como é que se você levar uma pessoa para fazer constelação sistêmica, né, estou falando de Hellinger, né, de Bert Hellinger, É polêmico. então, não é tão polêmico quanto a gente imagina. A gente sabe de que aparecem coisas da família, heranças familiares ancestrais. Você fala, ué, como é que vai ter, como é que fala? Uma reação, um comportamento de que veio de um familiar, de um avô. Não, teu avô que chegou um momento na tua idade, aconteceu isso com ele. Você fala, opa, tá brincando, gozando com a minha cara, né? Como é que você sabe? Você Uhum. consultou os espíritos? Não, você consultou, aí que é interessante, você consultou a epigenética. Fala, como assim? Nós temos que lembrar de que, por exemplo, se você pegar a sua mãe, quando estava no útero da sua avó, os óvulos que te deram origem estavam presentes naquele momento em que aconteceu, não importa o que, na família. E nessa família estava a bisavó sua, do lado de fora, se ela tivesse brigando com a tua mãe, com a tua avó, ou houvesse um evento nessa família que constrangesse e deixassem todos perturbados, isso vai passar a herança geneticamente, epigeneticamente. Vocês Uhum. querem um exemplo? A maior parte de pesquisas científicas feitas nessa área, nas universidades americanas, foi com sobreviventes do Holocausto. Ou, Uhum. melhor, descendentes de sobreviventes do Holocausto. Então, eles tinham comportamentos que não eram explicados e que não poderia ser explicado socialmente. Ou seja, o pai veio e contou a história. Não, na época da guerra aconteceu isso, a minha família foi destruída dessa forma, tal, tal. Não. Aquilo, a pessoa é como se ela adivinhasse que aconteceu isso. Você fala, puto, o cara teve uma interligação cósmica aí, ele ligou a antena, captou, discou um número e captou a situação, etc. e tal. Mais ou menos isso. O que ele fez foi ele captou isso através da genética dele, desses 255 milhões de pares nos nossos cromossomas, que a gente não sabe para que serve, mas eles estão lá e a gente sabe, quer Uhum. dizer, a gente não é que não sabe para que ele serve, não sabe especificamente cada um, sabe que serve para várias coisas, inclusive isso. Então, você perguntar de qual era a minha opinião, não é bem minha opinião. Então, a gente sabe de que, epigeneticamente, nós herdamos realmente coisas fantásticas eh, dos nossos ancestrais, é a nossa ancestralidade. E que daí vai confundir um pouquinho com aquilo que o Jung fala do inconsciente coletivo. Então, nós temos vários Tem fatores. vários nomes interessantes, né, para É, isso. Tem um biólogo como você, você deve conhecer ele, que é o Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele criou que nem mais é teoria também, né, porque ele fala do campo morfogênico, isso, né, isso. e o campo morfogênico é onde
a história. Dizem que a história do centésimo macaco não é verdadeira, do macaco que lava batata e tal, isso aqui. Dizem que não é verdadeira, mas é uma das explicações interessantes, né? Em que a gente começa a reproduzir, porque existe um campo sutil, um campo genético, um campo de forma genético que ele transpassa, né, a nossa percepção e nós vamos aprendendo aí por osmose, por sei lá qual é o processo aí, que é como o inconsciente coletivo, que é como a da noosfera também falam, e que, sim, existe esse aprendizado independente da nossa genética. Isso, e daí você entrou uma coisa muito interessante. Então, a nossa sociedade, o nosso ambiente em que vivemos, uma família desestruturada ou uma casa desestruturada em que o indivíduo vive, ela pode realmente motivar várias coisas, inclusive fazer com que essa pessoa tenha distemia, então ela vai sofrer, ela vai ter um pessimismo, um mau humor, ou ela tem uma depressão de verdade, uma depressão daquelas sérias, ferradas. Pô, meu pai com minha mãe se mataram na casa, tal. Pô, daí o negócio pegou. Quando você assiste filmes assim pesados, que você vê que acontecem coisas horríveis entre as pessoas. Uhum. A gente tem que entender que nós não somos bonzinhos. Nenhum de nós é. Não, bonzinhos, Então, pronto. não. Eu queria dois pontos legais, que são, eu acho que base de muita coisa que a gente está vendo, mas aí no caso terapêutico mesmo, né? É óbvio que não é como eu posso ajudar. Eu não sou terapeuta, né? Mas eu posso estar com a pessoa. Então a gente tem um peso muito grande hoje na depressão dos adolescentes, né? E hoje também, não sei se por conta da pandemia, até acho que muito antes disso, nós temos a depressão dos nossos anciãos aí, né? Terceira idade ou mais, né? Como é que nós conseguimos, como é que nós podemos, porque a depressão do povo que está no meio aí, a gente, né, da meia idade, as pessoas mais Nossa, aí trabalhando, nós estamos vendo isso, você mas tocou no social, né? Na verdade, nós é, estamos falando da nossa é, sociedade, é o nosso mundo atual, né? mas como é que a gente consegue perceber, né, a depressão infantil, adolescente. A infantil, acho que, na minha visão, talvez seja um pouco mais difícil, mas no adolescente tem aí todo o momento dos hormônios, né? Como é que a gente trata isso, né? O Mas, adolescente no momento hormonal com depressão. então, a gente tem que ver tudo isso. Na verdade, o momento hormonal é hormonal, ele pode realmente provocar uma depressão. Por exemplo, uma pessoa pode estar deprimida porque ela está com anemia, então a gente tem que identificar isso, ou ela está com hipotiroidismo, ou ela tem um câncer. Toda pessoa que tem um câncer, ela acaba sofrendo diretamente de depressão. A gente sabe disso. Como nós sabemos, quem está muito anêmico também está deprimido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em termos de clínica, né? Quando Hum? um psicanalista ou um profissional de saúde ele recebe uma pessoa que diz, eu estou muito cansado, estou isso, tô aquilo, não é sair dizendo assim, toma o remedinho o remedinho milagroso que alguém falou que funcionava, que aliás é um desastre total, é bom não tomar, não posso falar. Uhum. Acho melhor não falar o nome, né? Porque senão a Pfizer me mata, né? Vão querer me matar. Mas enfim, Por favor, não. é, é, ele foi considerado a pílula da felicidade, mas ela não era felicidade, tá? Então, tem que identificar, em primeiro lugar, se fazer um exame realmente de sangue, verificar se a pessoa está com problemas hormonais, se ela está com anemia, né? Ou se ela está com Uhum. algum câncer, e para isso servem os marcadores também, saber se ela tem marcadores para esses tipos de câncer, né? Que pode estar provocando isso. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar é tentar entender o histórico infantil dela, qual foi o percurso dela até chegar ao teu consultório. Então, daí eu vou começar a me debater, e daí eu posso deixar, botar a cara para bater, receber tomates, eu não me importo, porque eu vou bater o pé firme até o fim, de que a famosa terapia comportamental, cognitiva comportamental, é um lixo, porque ela ignora completamente qualquer tipo de princípio
e de base de base de uma doença, por exemplo. Ela diz de que para uma pessoa com depressão, ela faz uns exercicinhos e ela, vamos lá, tenha boa vontade que você vai sair dessa depressão. Cara, se fosse tão fácil, e se não fosse uma doença, cara, não precisava nem de TCC, né? Sim, Desculpe. Então TCC é um desastre. Então, todas as pessoas que vierem, desculpe quem está me ouvindo, se é favorável a TCC, o que eu posso te dizer é que a TCC, ela é uma, ela é uma linha que separa os não TCCs aí. é uma linha que, em minha opinião, ela deveria ser proibida, ela deveria ser reestudada com muito cuidado, porque eles afirmam que tem históricos de sucesso, desculpe, histórico de sucesso, eu vou falar pelo lado do Jung, a sincronicidade. O Jung diz que Uhum. se você quiser fazer com que uma experiência sua, uma hipótese sua, seja aprovada, você vai aprovar. Você quer provar de que o urubu mergulha? Você vai provar que o Você urubu vai provar, mergulha por exatamente. sincronicidade. Agora, se você observar o urubu e ver se ele pode ou não mergulhar, é outro papo. Então, quer dizer, a gente tem que Uhum. tomar um cuidado, porque o que é ciência e o que é comprovação científica não é fazer o que eles fazem. Então, eu digo que não é assim. Então, realmente, existe esse trabalho de você observar a infância é importante, sim. A vida familiar é mais do que tudo importante. Onde começa-se uma boa identificação de depressão e de algum problema, por incrível que pareça, é na escola. E é na escola fundamental. Cabe aos Uhum. professores, infelizmente é assim, aos professores a primeira observação. Quando o indivíduo é estuprado quando criança, quando o indivíduo ele é afetado moralmente, emocionalmente, pela família, pela sociedade, são os professores do ensino fundamental, são os primeiros que vão se deparar de que algo não está bem. Então, tem toda essa análise, quer dizer, quando a gente recebe uma pessoa, que se diz, né, deprimida, a gente tem que entender um pouquinho, primeiro, o contexto dela, onde ela vive, Uhum. como foi a vida dela regressa, né? Quais são as, vamos chamar assim, as comorbidades da família, para poder entender, né? E a partir de então encaminhar por um tratamento correto. Se há uma depressão maior exige um psiquiatra e exige também terapia. É óbvio que eu vou dizer que a melhor terapia do mundo é a psicanálise. Desculpe-me, né? Porque eu acredito na psicanálise. Não Eu na acho que psicanálise. você está no Não, seu direito. sim, e não na psicanálise freudiana, uma vez que a minha visão é uma visão bastante holística. Eu digo assim, eu acredito em técnicas psicanalíticas todas. Você junta todo Uhum. mundo, você vai conseguir resolver. Mas não só elas, como eu falei da epigenética e de uma coisa de que psicanalista não faz, que é a constelação sistêmica. Mas eu acho Uhum. importante. A constelação sistêmica pode te dar pistas muito importantes da ancestralidade, E né? nesse ponto, eu quero colocar uma coisa assim que eu tenho observado muito, assim, e no meu ponto de vista é muito temeroso, porque a gente tem assim, eu lembro aquele físico indiano, o Amit Goswami, Sim, quando teve o primeiro filme, Quem Somos Nós, né, que falava que era física quântica, que era uma coisa assim muito bacana, ninguém tinha nunca jamais ouvido falar sobre isso. Ele fala num determinado momento, fala assim, olha, não transformem a física quântica numa nova religião. O que foi que aconteceu? A mesma, tudo hoje em dia é física quântica. a mesma coisa acontece com vários tipos de terapia. Muitas pessoas que chamam, dizem ser terapeutas, muitos que dizem ser psicanalistas também e tal, e que colocam no meio as suas teorias comprovadas, das suas crenças e tal, e a gente vê assim uma piora muitas vezes nas pessoas, a gente vê as pessoas entrando num quadro de ilusão muito grande, né, quando elas estão sendo tratadas. Então, eu penso que é extremamente importante que a pessoa que vá fazer uma psicanálise vá com um profissional, sabe, eu não sei, eu não tenho como categorizar isso, mas uma Mas pessoa séria, é uma referenciado, pessoa que a gente sabe do que diferenciada. é Por isso. exemplo, eu tenho uma brincadeira que eu
não é verdade, tá? Mas eu falo assim, eu só confio em acupunturista que tem o olho puxado. Não, é que é uma Uma brincadeira, probabilidade. Não, mas é um mas é uma exemplo, probabilidade. Eu entendi o que você está falando, né? É uma entendeu, probabilidade né? que. É um Tá. exemplo que eu estou colocando aqui. Eu penso que existe um perigo muito grande hoje, porque todo mundo a gente está na era do sabetudismo, né? E não existe isso. Todo mundo sabe tudo sobre tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. Um bando de charlatão, vamos assim dizer, gente. As pessoas querem ganhar dinheiro e a gente precisa tomar cuidado com a criança, o jovem, o adulto, as pessoas da nossa faixa e tudo mais, estejam fazendo um tratamento assim. É claro que, e aí esse é o ponto que eu acho importante também colocar, elas colocam muita fé nessas coisas, a mente quer acreditar, consegue provar qualquer coisa e consegue fazer qualquer coisa consigo, mas não consegue se curar de algo que precisa de um tratamento mais profundo. Não é isso? Perfeito. E a gente tem que diferenciar uma coisa que as pessoas nunca diferenciam: enfermidade e doença. Exato. Elas não são sinônimos. A enfermidade é um estado anterior à própria doença manifesta. A doença é quando ela já se manifestou fisicamente e, por vezes, não tem cura. E a Uhum, enfermidade, ela pode ser como você, um estado doentio, que não significa que ainda está manifesto no físico, mas ela pode estar ainda no psicossomático, no somático, no uhum, psico, né? Antes de entrar para o uhum. somático. Então, e a gente tem que trabalhar muito, muito na área de preventiva. Eu sou muito a favor de que a gente trabalhe na área preventiva. Quando as pessoas, prevenção, o que que é? É os professores olharem as crianças quando elas estão nas escolas, acompanhar esse desenvolvimento. É os pais saberem o que está acontecendo com os filhos e não largá-los ao seu bem estar, que é o que está acontecendo agora, e nós vamos começar a ver, e eu estou anunciando aqui, é um prenúncio horrível que eu estou dizendo, esses episódios de garotos que entram em escolas e ficam matando meio mundo, isso é só o começo, tá? Sim, É parece só o começo. A que coisa é vai só o piorar. começo. A coisa vai Esperemos que não, piorar. E a mas pergunta, não adianta nem esperar, porque nós temos que fazer algo. E o que que nós estamos fazendo? Nada. E eu não falo nada. das autoridades policiais, eu não falo das autoridades educacionais. Eu falo de que não adianta nada você ter um botão de emergência na escola, se você não está mudando a vida desse aluno, a vida desse aluno em termos familiares, sociais, né? Uhum. E também de saúde. Quer dizer, você tem que colocar a saúde mental, ela tem que entrar agora no mesmo nível da saúde física. Ela Não tem que adianta ter você essa colocar uma porta preocupação. eletrônica ali, né? Não adianta. Detetor de metal na escola, que não é Não. isso. Quem quiser vai fazer. Você quer um exemplo? Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que eu sentei aqui. É até chato eu falar, porque eu estou falando que é um sintoma de depressão maior, né? Que o cara quer tentar suicídio. Uhum. Aconteceu isso alguns anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro o local. Foi na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no momento que eu estava fazendo um estágio, em que apareceu um paciente realmente deprimido que tentou o suicídio. Ele tinha tomado 2 cartelas de Dorflex. Reflex. E daí o médico fez a lavagem e tal, a gastrointestinal, gástrica, e ele falou, doutora, vão morrer? Ele falou, não. Mas e se o senhor não fizesse a lavagem, eu ia morrer? Ele falou, de Dorflex? Não. Se eu tivesse tomado um vidro de. Daí sim. Bom, não preciso dizer muito. No dia Não seguinte, esse precisou. cara O comprou cara esse foi lá. vidrinho e conseguiu. Você fala, ah, mas é um remédio psiquiátrico da japeta. Cara, quem quer consegue. Exato. E da mesma Olha, forma que eu isso estou que te você falando está isso, colocando, é o que vai acontecer, que quem quiser vai entrar com porta de ferro, com porta de chumbo, com detetor de metal, o cara vai entrar na escola e vai fazer o que faz. exato. A mesma coisa, saindo dos adolescentes, dos jovens, eu vejo isso porque eu presenciei uma situação na época que meu pai estava internado durante muito tempo, suicídio de enfermeiros, né, que trabalham em UTI, já vem com um problema da sua vida comum e convivem num momento pesado para eles também. Profissionais da saúde em geral, né, também têm a sua vida comum
convive com uma situação em que ela tem que tratar de alguém onde ela não consegue tratar quem está em casa, muitas vezes, né? Então a gente vê assim, então a prevenção, né? Eu penso nesse hospital onde meu pai estava, foi formado um grupo, pessoas, de médicos, de acompanhantes de paciente, para tratar, para fazer conversas. E eu acho que isso é muito legal Roda também. de conversa. Não, é legal, são Uma processos, roda de roda de conversa, conversa. São processos, né? processos que são usados pelos índios, pelos indígenas, são usados Sim, na sem área dúvida. social, na área de Uhum, antropologia, que vocês fazem bastante isso, né? Rodas de conversa uhum. com as pessoas para observação, né? E é muito interessante isso. Isso é feito em UBS, para vocês terem uma ideia. A Pois é, prática de unir a equipe e começar a discutir. Não todas, infelizmente, mas se existe é. A gente a não tem política pública para isso. essa a coisa comum, né? Pelo menos aqui no Brasil não tem. Você ouve relatos dos mais absurdos em vários lugares diferentes, né? São Paulo é uma referência, mas você vai É para outros outro lugares, você papo. ouve absurdos, né? Isso. Realmente. Agora, em se tratando, a gente falou aí mais ou menos da questão infantil e tal, e os Velhinhos. nossos velhinhos, É onde vamos chegar fácil, é dentro em pouco. fácil. Eu vou dizer, não, podemos entrar até em questão agora. Novamente, vamos ver a questão social. Os velhinhos, Não, eles nós se vamos chegar lá preparam. também. Não, eu já estou nessa, eu tenho 67 anos, eu já sou considerado um idoso. É um jovem, meu senhor, é um Eu sou um jovem. jovem idoso, apesar que eu tenho 19. Ninguém falou para ninguém que eu tenho 19 aqui, né? Mas isso Pois a é, gente não, então. não pode falar. Senão interna a gente, então a gente tem que ficar quieto. Então era assim, na verdade, o problema dos idosos também é similar. Qual que é? É o problema social novamente. Depois dos 35 anos do nosso país amado e querido, pátria amada Brasil, como dizia o outro, né? Uhum. Que de amado de amado ele não tem nenhuma, né? Mas tudo bem. Nada. Ele não É, amava nada e nem o amava. amava ele É, mesmo. é. E o que acontece? Após os 35 anos, você dificilmente consegue um emprego. E você começa a passar dificuldades financeiras, junto com ela para cuidar de filho, cuidar de família, subsistir no meio de uma sociedade altamente consumista, totalmente com olhos nos Estados Unidos, uma imitação ao mundo ocidental americano, no modelo Ao americano de completo, né? consumismo. Isso. Daí o indivíduo não tem como consumir, porque ele não tem como ganhar dinheiro, ele não tem como se aposentar, porque a aposentadoria é depois de 65 agora. Ele tem um gap aí de 30 e poucos anos para ele Uhum. sofrer no mundo. Se ele chega lá, nos 60 e pouco, o que vai acontecer com isso? Ele jogou fora uma vida inteira para chegar no momento que ele fala: agora eu vou me aposentar, vou ter a minha vida que eu quero. Com o quê? Um salário, né, que ele recebe, que não dá para ele fazer nada, e ele vê de que a sociedade inteira olha para ele como tipo: ainda está vivo? Você ainda está vivo? Né? Quando ele vai no médico, a impressão que ele tem, né, no SUS, é de que ele tem tratamento, como é que chama? É, especial. A pergunta é VIP, por né? Uma quê? coisa VIP, né? Ah, VIP, mas VIP no quê? Cara, você precisa tomar um remédio, não. Você, calma, calma, você não pode fazer isso, você não pode. O cara fala, cara, eu vou me matar, o que que eu vou fazer da vida? Então, mais uma vez, a gente vai entrar, vai formar realmente um quadro depressivo, por quê? Porque a influência financeira, influência social, influência medicamentosa, ele não tem dinheiro dos 30 aos 60 para tomar remédios e se medicar. O que ele vai ter são os remédios do SUS, que cá entre nós, o SUS faz milagres. Eu sou é o verdade, é primeiro verdade. O apoiador do SUS SUS, faz menos que mas ele, seja, ele faz sim, milagres. ele faz o papel dele, tenta fazer o papel dele, mas falta muito. E ele nunca vai fazer o papel total, porque a sociedade não vai deixar. Quando eu falo sociedade, por exemplo, o cara está com câncer, ninguém vai dar para ele um remédio que cure câncer. Vão dar para ele terapias, etc., técnicas que dão dinheiro para grupos especiais, Uhum. grupos especiais de empresas. E o SUS vai bancar tudo. As pessoas têm a impressão que elas têm câncer, elas vão fazer quimioterapia e que o convênio está pagando. Pinóia, porque o convênio está cobrando do SUS o que ela vai pagar para você. Que quem paga quimioterapia no Brasil é o SUS. Oi, que quando falamos do SUS, falamos de dinheiro da saúde e que está cada vez menor, cada vez mais
como é que chama? Pressionado. Então, nós estamos falando Uhum. de pessoas pressionadas, pessoas em condições subhumanas de vida e que chegam a uma idade avançada sem saber para onde ir. Elas em casa, os filhos não aguentam, porque eles não conseguem cuidar. Quando elas chegam com Alzheimer e outras doenças, a coisa piora, porque ele faz com que os filhos ou parem de fazer tudo na vida e vão cuidar, que é o que desejo do Estado, E tem né? os filhos que não querem cuidar. Também, e óbvio, e é o direito deles, eles querem viver, né? Uhum. Daí nós vamos discutir, entrar exatamente na discussão de valores, né? Valores morais, valores. Então, eu acho que entramos numa crise total, é uma crise moral, é uma crise institucional, uma crise financeira e uma crise social que faz com que o velho, ele também, o idoso, de uma forma mais chique de falar velho, né? Mas o idoso, ele, ou a melhor idade, como eles falam. Eu odeio quando É. alguém fala que eu estou na melhor Mudou tudo. idade. Ah, é a melhor Então, idade. é, Oxi. não. Então ele vai chegar nesse nível e ele vai estar como? Ele vai estar totalmente propício a depressões, a quadros depressivos. E se ele for tentar internar, ele não vai ter aonde, porque o hospital psiquiátrico também não existe. Estamos Uhum. diminuindo porque agora estamos no movimento antimanicomial, que eu aprovo totalmente. Mas não adianta porque a família não vai querer acolher. A família não quer acolher um velho, muito menos um velho com Alzheimer, muito menos um velho esquizofrênico ou com uma demência qualquer. É Então, impressionante, porque eu comecei a nossa conversa sobre essas faixas etárias, justamente por causa que eu lembrei dos índios, porque para eles o grande tesouro deles são as crianças e e os os anciãos, velhos? e os E velhos. São as os anciãos. crianças e os velhos. As crianças porque é o futuro, os velhos porque são o conhecimento, é a Isso. sabedoria, né? E eles são os contadores de história, eles, até pouco tempo, ainda existiam velhos, anciãos com idade de 100 anos, cento e poucos anos, eu conheci dois, né? Daqui para frente já não vai existir mais. Até então, o primeiro contato lá com os índios Chavante, existiam pessoas vivas ainda, né? Do contato aí há 80, 90 anos atrás. Então, eles eram os guardiões, né? Então, na nossa sociedade, inversamente, o velho tem que ficar de lado, né? Inútil, né? Sem atividade, sem absolutamente nada. Então, eu acho que isso é a imposição de um estado de depressão. E é É um, verdade. É verdade. E o velho não tem importância hoje em dia na nossa não sociedade. tem importância nenhuma, Não. E a né? criança, coitadinha, a criança ela tem que ser protegida, ela não pode ser educada da forma correta, porque não tem quem eduque. A educação não parte só da escola, partiria da família, a família não está presente. Exato. Quando a E ela família não acaba está tendo que com se comportar como problemas, uma pessoa adulta, né? Também. também, ou quando ela não está com uma família que é um problema, a própria família é um problema em si, e que vai gerar novos problemas no futuro. Por isso que eu acho que o mundo todo devia ter uma boa quantidade de psicanalistas para fazer uma boa análise, né? Bons Com certeza. antropólogos, em minha opinião. Tudo aquilo que as pessoas acham em termos de políticos, né, nesse país e em vários outros, né, de que é É. inútil, é exatamente o contrário. São as coisas muito Exatamente o mais úteis. importante de Isso. tudo, gente. Por fim, né? Assim, E fim valorizar dentro. os anciãos, valorizar Exato, o eles precisam conhecimento que é ser perdido, valorizados, né? porque ele é perdido, ele é jogado fora. Toda vez ele é jogado fora, com a desculpa de que novas técnicas vão superar tudo. E não é isso, Novas ideias. Não, não é isso. Novas ideias não realmente é vão isso. superar tudo. Mas para ver novas ideias tem que haver uma dinâmica. E não há dinâmica, o que é uma ruptura. Uhum. Então é isso, rupturas. Rupturas familiares, rupturas na educação, rupturas na saúde, rupturas financeiras, rupturas em políticas sociais. E o indivíduo ele fica com rupturas, ruptura do seu ego, rupturas do seu pensamento, da sua vontade, do seu desejo, do seu conforto. Nós acabamos de falar tudo sobre depressão. A depressão, na Tudo. verdade, envolve tudo, cara. Tudo. Sim, envolve tudo. Então, uma questão que não é nenhuma questão, a gente sabe, né? Cura. Não existe cura. Existe
Um, o quê? Existiu? Eu tô te perguntando. Não, Não existe. existem curas, quer dizer, você sabe que você não vai mudar a sociedade Sim. facilmente. Ela leva gerações. Então, o que Não, você eu tô pode falando, fazer. veja bem, eu não tô falando da sociedade, tô falando da depressão. Sim, então, a depressão, como não existe curas Ah, genéricas, sim. gerais, você vai realmente trabalhar com a psicanálise através da identificação de tudo aquilo que gerou, né, esses problemas. É óbvio que esses problemas vão afetar fisicamente, então, uma Hum, depressão major, ela afeta realmente fisicamente, o cara tem que tomar remédio. Uma distemia, que as pessoas sempre confundem com depressão, ela é curável através da psicanálise, através hum. de psicoterapias, né, em geral, sem problemas, né? Daí a TCC até vale, numa distemia, Ah, mas não numa mas depressão. depois, né? Mas depois. Sim, Não para produzir não para não. produzir a cura, mas Não, como porque um, você tem que identificar, para identificar. Então, o que a gente assim precisa. como a desculpa, assim como eu, e é um tema que eu não entrei porque vai longo, eu só queria pontuar isso, assim como a religião e a espiritualidade são coadjuvantes. Também. Que esperança, né? Quem dá é religião, né? Esperança, exato, são coadjuvantes A um saúde não dá processo. esperança. Exato, exato. Pois é isso aí. Então, eu acho que E, basicamente é isso. Para a cura, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar. Como é que a gente identifica? Em primeiro lugar, a parte física, é anemia, é o quê? Segunda fase, investigação da vida regressa do indivíduo, né? Terceiro, acompanhamento, muitas vezes psiquiátrico, e se for uma coisa urgente, é psiquiátrico, né? uhum, Realmente entra com medicação e vai depois trabalhar aquilo que causou todos os males, né? E nós vamos tentar reparar isso de alguma forma ao longo do tempo, né? E, por último, o autoconhecimento. E a religião, a uhum. espiritualidade e o autoconhecimento. Vale xamanismo? Vale. Daí vale. Vale, claro que Vale vale. tudo, Com vale certeza, tudo. vale tudo nessa área. A minha sugestão, e não é nenhuma sugestão, eu não sei nem como dar um nome, mas assim, conversem com os seus filhos, ouça o que eles têm a dizer, conversem com seus companheiros, com suas companheiras. A gente está numa era em que a gente precisa aprender a ouvir o outro, ouvir o outro. Não é só ouvir as palavras, Não procurar ouvir. escutar, não escutar, é Exato. ouvir, Não né? escutar, ouvir. Assim, converse com seus amigos, ouça seus amigos, porque nesse momento está faltando esse diálogo que eu costumo chamar que é o diálogo de coração a coração, inclusive, né? Não é E só, não mais, são e só as mais, palavras. e mais, você falou tudo, porque diálogo, e não deixar que explosões, que são as amígdalas cerebrais atuem, ou seja, o cara sai explosivamente, sai brigando, sai pegando uma arma, sai correndo, Uhum, que é o grande problema de que foi o nosso passado aí de 3, 4 anos atrás, foi um aumento desse tipo de comportamento que faz com que isso piore da situação. Na verdade, a gente tem que uhum. ouvir, aceitar com mente aberta, né? Valorar, Sim. aprender com nossos filhos também. Não é só nós, né? Ou seja, há uma A troca, gente aprende até o final da vida, né? É sim, isso. e entender isso. E não ficar com, como é que chama, com brios, né? Eu tenho brios e vou lá defender meus Orgulho. brios, defender minha pátria. Você não vai defender pátria nenhuma, você não vai defender Nada. político Você não vai nenhum, não fazer, vale a a pena. verdade, você não vai fazer nada. Não. Então, o que você tem que fazer é ouvir, como você falou, dialogar, dialética. Dialética é a solução desse mundo. Concordo Exato, né? plenamente. E procure um terapeuta, procure ajuda de verdade. Se você precisa, se não tem com quem dialogar, procure ajuda, porque ajuda existe. Não sofra sozinho, não passe por nada sozinho. Muito, ao contrário do que se pensa, tem muita ajuda por aí. Tem, É só procurar que tem. acha. Você tem hoje em dia você tem desde o terapeuta filosófico, né, o filósofo clínico, que é uma coisa que pouco se fala no Brasil, mas existe isso, que pode te ajudar com crises existenciais, que também pode ser Uhum, causadoras de depressão. Você pode procurar um psicanalista, você pode procurar um psicólogo com qualquer linha, eu não sei, a que você achar, e vai experimentando muitas vezes.
Porque as Isso, o pessoas falam, importante é não deixar. eu fiz terapia 10 anos, não adiantou coisa nenhuma. Calma, o que que você fez? Por que que você ficou 10 anos experimentando uma coisa que você sentiu que não estava indo? Né? Alguma coisa estava errada. Né? Então, busque soluções, busque outras alternativas, né? É O verdade, é isso importante é mesmo. não ficar com isso, né? Não Isso, deixar que isso consuma a sua vida, né? A vida vale a pena. isso mesmo. Eu acho que A vida vale. basicamente é isso. É isso. Cobrimos tudo, né? Nesse papo maravilhoso com o meu amigo, querido Mauro Gertner, E nós colocamos à disposição. Quem tiver dúvidas, e alguma nos coisa, por colocamos à favor. disposição, né? Vão estar aí os links no canal, contatos, procure. Estamos aí Isso para aí. isso. Mauro, Exatamente. muito obrigado pela Eu que conversa, agradeço a você, maravilhosa, a quem está nos incrível. ouvindo, né? É isso Agradeço a daí. todos vocês. Tá bom? Ok. Um grande Mas então, abraço para todos. Até. um abraço para todo mundo. Abraço.